Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje recebe o assessor técnico da CNA, Alan Malinsky. Estamos falando sobre o Crop Tour 2017, realizado nos Estados Unidos, nas principais regiões produtoras. Alan, no primeiro bloco a gente deu uma ideia dessa estrutura, né? Falamos até da política agrícola dos Estados Unidos, também podemos retomar isso. Mas agora, qual é o objetivo das reuniões diárias com os produtores que vocês fizeram durante esse Crop Tour? Então, Marcelo, durante o dia a gente percorria das lavouras, né? Então, cada carro percorrendo uma rota diferente. Aí, no final do dia, tinha essa reunião com os produtores. Então, o objetivo mesmo é trazer os produtores locais e passar o que foi visto. Porque lá eles têm uma capacidade de compilar os números muito rápido. Tanto é que nós chegávamos no hotel, ao final do dia, eles já tinham o número da rota que nós percorremos. Então, o objetivo era isso, passar aos produtores locais o que foi visto durante o dia. A questão da qualidade das lavouras, potencial produtivo, se tivesse algum problema de perda de produtividade por causa de questões climáticas. Então, esse objetivo seria posicionar os produtores. A gente via que a adesão dos produtores era muito grande. O produtor local, o produtor pequeno, o produtor mediano, ele ia no evento, participava. E o evento era muito interativo, né? O analista que coordena todo esse processo, ele apresentava os números e o pessoal tirava muita dúvida, queria saber muito como estavam as outras regiões, como que estava o desenvolvimento dessa safra comparativamente ao ano passado, como estava comparativo ao número do SDA, se a perspectiva era de safra boa mesmo. Então, era uma reunião muito interativa, porque os produtores tinham realmente o interesse de saber como estava o desenvolvimento das lavouras. E qual foi o resultado final do Crop Tour? Marcelo, a gente vê que o potencial das lavouras é um pouco inferior ao ano passado, né? Trazendo para o comparativo com o número do USDA, até que o mês passado lançou um novo número, até um pouco acima do que o mercado esperava, porque teve algumas regiões que passaram por estiagem, em julho principalmente, então a expectativa do mercado é que o número viesse um pouco mais baixo, mas o SDA não, lançou um número alto até então. E aí o número do Crop Tour ficou dessa forma. A média que nós encontramos ficou em torno de 167 bushels por acre, né? Comparado com o USDA, está em torno de 169. E a safra passada ficou em 174. Né? Então a gente vê que o potencial desse ano das lavouras é um pouco inferior. É que o ano passado foi meio fora da média também, Marcelo. Ano passado as condições climáticas foram ideais, onde as lavouras expressaram todo o seu potencial produtivo. Tanto é que a gente faz esse comparativo. O ano passado, a questão climática, ela teria uma nota 9, 9,5. Esse ano ficou com uma nota 7,5. Né? Então a gente não pode dizer que esse ano foi ruim, só que ele não foi tão bom quanto o ano passado. Mas esse ano nós tivemos um incremento de área, a produção deve ficar muito próxima do ano passado. Mas a produtividade vai cair sim. Do milho está sendo estimado uma queda em torno de 5 a 7%. Né? A maior parte das lavouras já estão com seu potencial definido de milho, né? Mas a leste ainda as lavouras precisariam de um pouco de chuva. Mas milho praticamente está definido. Indo para a soja, Marcelo, a soja, o ano passado, nós tivemos em torno da produtividade de 52 bushels por acre. Esse ano, o Crop Tour identificou aproximadamente 48,5. Né? O USDA ainda está trabalhando com 49,5. Então, a gente vê que está um pouco ainda à frente. Mas as lavouras de soja é diferente. Ainda elas precisam que tenhamos ainda chuva nos próximos 30 dias ainda. Porque ela começou em enxergrão. E tem algumas áreas que nós passamos que a gente viu que o solo está muito rachado, que está mais de 2, 3 semanas sem chuva. Então, esse potencial da soja ainda está bem, ele pode ter alguma alteração, mas com certeza a produtividade na soja também deve ficar em torno de 7 a 10% inferior ao ano passado, na questão de produtividade. Tá certo. Agora, o que esperar do andamento da safra e da produção americana? Então, o pessoal ainda está preocupado com relação à soja, porque caso continue essas baixas chuvas, como tem acontecido mais na região leste, né, o potencial dela ainda pode cair um pouco mais. Então a soja ainda está muito indefinida, o pessoal ainda está bem preocupado com a soja, porque as chuvas não estão tão regulares assim. Com o milho não, com o milho o pessoal já está mais tranquilo, que a produção americana deve vir alta similar ao ano passado, porque por mais que ela teve essa queda na produtividade, o aumento de área vai compensar
essa produtividade. Então a produção vai ficar muito semelhante ao ano passado. Soja também teve um incremento de área, mas se nós tivermos alguns problemas climáticos, pode ser que caia um pouco mais a produção de soja. Então, hoje o USDA fala de uma produção em torno de 119 milhões para a soja, mas o mercado já está trabalhando com 115 a 117, então um pouquinho inferior ao que o USDA tem trabalhado. Ano passado foi em torno de 118, né? Então esse ano sim, a gente deve ficar um pouquinho mais baixo, principalmente nos Estados Unidos, a soja. Agora, e para o produtor brasileiro, qual é o impacto dessa safra americana? Marcelo, se a gente vê os Estados Unidos confirmar essa grande produção de milho que está tudo indicando para isso, né, a gente vê que os preços devem se manter da forma que estão ou, de repente, até reduzir um pouquinho mais. Né? Claro, aqui no Brasil depende um pouco da questão cambial, caso o dólar tenha uma reagida, nossos preços melhorem. Mas, da forma que a gente está vendo, a expectativa é que até final do ano nós não devemos ter uma melhora nos preços justamente por esse excesso de demanda no milho americano. Sabemos que o Brasil vai reduzir um pouco a área do milho verão, né? Mas o milho safrinha, eu acho que a tomada de decisão vai ser feita em cima dessa produção americana e em cima do que nós produzimos no milho verão também. A soja a gente já tem outro olhar, que a demanda tem continuado alta para a soja mundial, né? Então, com essa baixa estimativa da produção americana e caso as chuvas não se regularizem em todas as regiões, que ela venha produzir um pouco mais abaixo do que eles têm estimado, a gente vê que sim, o preço da soja pode ser que venha a reagir caso essa produção americana venha em torno de 114, 115 milhões de toneladas. Né? Mas então acho que a soja é um pouco mais animador se a gente for ver nesse curto tempo, justamente por as lavouras não estarem definidas, né? É importante isso, né? O produtor brasileiro está esperando por isso, na realidade, né? Porque aqui é complicado você fazer um planejamento de venda, de comercialização, por causa da logística e falta de armazenagem. É difícil, mas acho que é importante também, nesse momento, né, de aperto nos preços, o produtor teve o seu real custo de produção bem calculado, bem estimado, né, para tentar pegar um momento ideal de venda da sua soja, porque com essa indefinição, se vem uma safra boa, se não vem, eu acho que os momentos, como aconteceram no mês passado, de pico, o produtor deve aproveitar. Então, acho que a questão do seu planejamento, de identificar o seu real custo para a sua tomada de decisão, acho que é o fundamental, essa questão de previsibilidade. Então, acho que o produtor já está bem ciente disso, já tem melhorado muito essa questão de comercialização. E dessa forma, as ferramentas que nós temos, tentar entrar um pouquinho no mercado futuro, essas ferramentas que a gente tem para reduzir um pouco o risco. E o produtor deve ter acesso a elas e deve aplicar realmente, que dessa forma acaba reduzindo um pouco os seus riscos, né? Agora, a questão do milho, como você falou, é um pouco mais complexo fazer uma análise, né? Como aconteceu no Brasil no ano passado, uma realidade bem diferente esse ano em relação ao milho. E também porque nos Estados Unidos você vai ter uma ideia do que nós vamos ter de estoque mundial do milho, né? A questão do etanol esse ano ficou muito pragmática no Brasil, né? Sim, justamente, o milho, por mais que nós tivemos também uma super produção dos Estados Unidos, aqui no Brasil, Marcelo, o consumo do milho também continua muito forte. Né? Então a gente vê que os estoques mundiais, eles estão até similares, não aumentaram muito. Então, como o consumo tem ido bem, né, isso tem evitado que o preço caia mais ainda, porque com esses recordes de produção nos países, era para os preços ainda estarem mais baixos ainda. Né? Mas o que tem mantido, então, essa grande demanda do produto tem mantido, então, esses preços da forma que estão. E agora sim, eu acho que é questão de esperar mesmo para ver a definição de safra, que isso vai definir também o tamanho do nosso milho safrinha. Né? Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Alain Malinsky. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço e um bom dia a todos.